E aí pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar a respeito de uma temática, felizmente, né, que vocês estavam me cobrando bastante. E agora eu tenho uma resposta pra vocês, né, trazida diretamente ali do forno, saída do forno fresquinha, que é a reimpressão de Rama Meio, gente. A editora JBC já se pronunciou a respeito dessa edição ser trazida novamente para o Brasil. E hoje eu vou falar um pouco a respeito dela, né? Como que vai ser essa reimpressão, o que é que a gente já tem de informação, falar um pouco a respeito da história, enfim. Mas antes da gente começar o vídeo, quero pedir para vocês, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, clica no botão hypar. A gente está na meta dos 7.000 inscritos até o final do mês e eu acredito que com vocês a gente consegue. E também, gente, se você quiser fazer parte do canal, nós temos agora a aba Seja Membros, que eu criei aqui para vocês, e tem 3 modalidades, eu espero que vocês gostem dos benefícios, tá bom? Recados dados, vamos começar com a notícia, gente. É o seguinte, na tarde desse domingo, né, dia 16 de março de 2025, a editora JBC divulgou por meio de um vídeo no canal deles do YouTube, vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem após esse, que ela vai reimprimir o mangá Rama Meio da Rumiko Takahashi, gente. E assim, quanto que a gente esperou por isso, né? Vocês estavam me perguntando bastante, então agora eu tenho felizmente a resposta. Mas eu falei pra vocês que isso com certeza ia acontecer, porque a editora JBC não ia deixar passar, né? Rama Meio tá fazendo muito sucesso com a nova animação que tá saindo agora. E assim, eu jamais ia pensar que eu ia dizer, nossa, finalmente o que vocês queriam tanto, nós teremos. Porque nossa gente, se vocês souberem o quanto que eu recomendava Rama Meio pra todo mundo, e as pessoas não faziam nem ideia do que era, e agora vem várias pessoas perguntar na minha DM a respeito da reimpressão porque querem um mangá. Então assim, eu tô muito feliz com essa novidade, né? Pra mim, quanto mais fã, melhor. A respeito da reposição, né, ela vai vir com arquivos remasterizados de acordo com a própria JBC, então assim, a qualidade de imagem ela vai ser melhor, né, do que na primeira publicação, que inclusive já era muito boa, e não foi divulgado ainda, né, uma data para o início da reimpressão, mas só o fato da gente já ter a informação de que vai ser reimpresso, né, que vai ser trazido novamente para o Brasil, já é, né, uma boa notícia, porque, por exemplo, foi o que aconteceu com Inuyasha, né, com Yona, Akatsuki no Yona. Então assim, quando a JBC ela fala, então é sobre isso, a edição vai vir com certeza, tá, gente? Então, falando um pouquinho a respeito de Rama, para quem quer conhecer um pouco mais, Rama Meio foi publicado no Japão entre 1987 e 1996, na revista Shonen Sunday, da editora Shogakukan, né? E ele foi concluído em um total de 38 volumes, né? A obra ela foi relançada posteriormente, a última vez em uma edição compilando tudo em 20 volumes, inclusive uma dessas edições eu tenho aqui em casa, já falei dela aqui pra vocês, tem um vídeo exclusivo a respeito dessa edição, né? Vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem após esse vídeo, e é uma edição muito bonita, assim, é uma edição comemorativa, uma espécie de 2 em 1, quase 3 em 1, e ela tem páginas coloridas, né, sobre capa. Eu vou falar um pouco mais a respeito de impressões nesse outro vídeo, né, e mostrando essa outra edição para vocês. Então, o foco é a edição brasileira, por isso que eu estou com a edição brasileira em mãos, tá? E aí, assim, o que que acontece, né? Falando a respeito da história de Rama Meio, né? Em Rama, a gente tem o personagem principal, que é o Rama Saotome, e ele faz artes marciais, né? Ele pratica artes marciais com seu pai. Sim, o pai dele é esse panda aqui, tá, gente? Que é o Gema Saotome. E eles vão pra China para aprenderem algumas técnicas novas, né? Continuarem o seu treinamento. E quando eles chegam lá, eles vão nas fontes amaldiçoadas de Juzenkyo, que o guia, claramente, né? Assim, um tanto quanto estereotipado, mas o guia, ele diz para eles, né, que não pode treinar nessas fontes, né, que elas são perigosas, e o guia fica tentando explicar para eles o porquê e que eles deviam sair dali, mas eles não dão ouvidos ao guia turístico e simplesmente começam a treinar nas fontes. E o que acontece é que o Rama consegue nocautear o seu pai e derrubá-lo em uma delas, e quando ele retorna da fonte, ele tá em formato de panda, né? Daí o Rama fica em choque, né? E não consegue se defender do ataque do pai, e aí o pai dele derruba ele em outra fonte. E nessa outra fonte, ele acaba se tornando uma garota, tá, gente? E aí acontece que a história começa, o Rama e o pai dele
acabam precisando voltar para o Japão, porque em seguida do treinamento, o pai dele prometeu seu filho em casamento para uma das filhas do seu amigo, né? Que é o Tendo. E aí, assim, ele não dá escolha para o Rama, simplesmente, né, leva o Rama de volta para o Japão, a contragosto, para poder realizar esse noivado que ele já tinha prometido, né? E aí o que acontece, gente, é que a gente começa a história com o Rama ficando noivo da filha mais nova, né, do Tendo, que ele tem 3 filhas, que é a Kazumi, a mais velha, de 19 anos, a Nabiki Tendo, de 17 anos, e a Akane Tendo, que é minha queridinha, de 16 anos, né, a mesma idade aí do Rama. E o mais interessante é que o sonho dela é ser uma artista marcial e herdar o dojo do seu pai. Porém, essa história é dos anos 80, então, para ela herdar o dojo, ela precisa se casar. Então, assim, digamos que ela meio que aceita não aceitando, porque ela realmente quer o dojo, né, que é do pai dela, porque ela precisa ali de um marido para poder ter o dojo, né? E o que eu acho mais interessante, gente, é que Rama Meio, ele foi escrito em uma época em que artes marciais estavam em alta, porém todo mundo fazia filmes sérios sobre artes marciais, fazia programas sérios sobre artes marciais. Daí a Rumiko pensou, certo, então eu vou fazer uma comédia a respeito de artes marciais, vou satirizar essa temática e eu quero que as pessoas riam com esse assunto, eu quero brincar com esse assunto. E a Rumiko Takahashi, eu acho que ela extraiu o máximo de criatividade que um ser humano é capaz nessa obra, porque, gente, todo tipo de personagem vocês veem aqui em Rama Meio. Não só lutando artes marciais convencionais, como outros tipos de artes marciais, como, por exemplo, usando equipamentos de ginástica rítmica, personagens que utilizam de ferramentas, personagens que se transformam para poder também auxiliar no processo ali de artes marciais, tanto que o estilo de artes marciais que a Rumiko colocou para o Rama e seu pai é o estilo vale tudo de artes marciais, justamente para que ajudasse a casar com a temática e qualquer personagem pudesse ser um artista marcial, né? E daí, assim, durante a história a gente acompanha, né, o noivado do Rama com a Akane. Aos poucos eles vão se apaixonando um pelo outro, né? A gente tem aí o problema do Rama se tornando mulher, né, vez ou outra, e os empecilhos que no início para ele é um grande problema ele virar mulher, né? A gente vê que o Gema, ele se transforma em panda o tempo todo da história e tá tudo bem, mas o Rama, toda vez que ele se transforma em mulher, é um desconforto enorme para ele, né? Ou seja, com o tempo, com o passar da história, a gente vai tendo essa quebra dessa masculinidade tão frágil que ele aprendeu com o pai, né? O pai dele, às vezes, é um tremendo de um babaca com o próprio filho, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, né? E ele também vai aprendendo, vai amadurecendo e vai mudando durante a história, passando a aceitar, né, a sua forma de se transformar em mulher, mas ele ainda quer, né, voltar a Juzenkyo para poder, digamos assim, né, se livrar dessa maldição junto do pai dele, tá? E daí, durante a história, a gente vai conhecendo outros personagens que acabam seguindo o Rama e passam a se transformar também, né? Como, por exemplo, o Ryoga, que é o Pichan. Eu tenho, inclusive, um bonequinho dele bem aqui, que eu fiz de biscuit. E assim, gente, essa história é simplesmente incrível. Eu tenho, inclusive, acho que uns 4 ou 5 vídeos aqui no canal falando a respeito, né? E o que eu tenho a dizer pra vocês é que, sem dúvida, Rama Meio é muito bom de você acompanhar. É uma história, assim, deliciosa do início ao fim, certo? No final da história, ela começou a pegar uma temática um pouco mais séria e tudo mais, tem alguns personagens mais sérios, mas isso faz parte porque ela já estava finalizando o Rama Meio para iniciar Inuyasha, gente. Então, assim, digamos que você, no final da história, você começa a perceber as nuances da autora mudando, né, um certo amadurecimento, e isso é muito interessante, porque ela não quebra a história de Rama, né? Ela é muito bem contada a história, do início ao fim, tem comédia, tem tudo mais, mas você consegue perceber uma leve mudança nela que passa a ser característico ali, né? Uma personalidade nova de Inuyasha, tá, gente? E daí, assim, a gente tem diversos personagens interessantes, tem uma história cativante que acredito eu, né, que vai ser trazido, tem diversos formatos, mas eu acredito
que a editora vai trazer nesse mesmo formato, né? Porque das informações que nós temos a respeito da reimpressão é que seria feita a reimpressão, né? Não foi falado a respeito de formato, nem tipo de papel, né? Nenhuma data específica, mas nós já temos a certeza da reimpressão. E aí ficam algumas especulações a respeito de Rama Meio, da minha parte, como colecionadora, como fã, o que é que eu acho que a editora pode trazer. Eu acredito, gente, que a editora vai trazer exatamente essa coleção de Rama Meio, certo? De 38 volumes, que é essa aqui, tá certo? Tamanho tankō normal, certo? Não vai ser edição Big, não vai ser edição Trig. Eu acredito que ela vai trazer o tankō original, né? No estilo japonês. Porém, os detalhes que ela deve mudar com certeza seria do papel jornal para talvez aí um offset, eu imagino, porque a editora JBC ela é conhecida por trazer mangás em reimpressões com papel offset. Um exemplo que eu dou é Hunter x Hunter, né? A primeira edição ela é de um estilo, quando ela veio a reimpressão era papel offset, e o Yu Yu Hakusho aconteceu a mesma situação, então eu acredito que Rama Meio vai vir em papel offset, eu acredito, tá? Uma especulação minha. E eu acredito também que eles vão trazer essas 38 edições ao invés de uma edição Big ou edição Trig, enfim. E aí você me pergunta, poxa, Ni, mas por que eles não trariam uma edição Big? Ah, eu não acredito. Gente, é o seguinte, toda vez que você traz uma edição nova para o país, tudo que for, assim, de diferente naquela edição, ele precisa ser aprovado individualmente. Um exemplo que eu dou para vocês é, por exemplo, o Fruits Basket. Ele foi trazido, não só a reimpressão, mas foi trazido uma edição completamente nova, né, com um soft touch, uma capa belíssima, branca. E para cada uma das edições virem para o Brasil, né, que foi completa em 12 edições ao todo, para cada uma delas virem, precisava ser mandado a capa, as imagens, os detalhes, o título, as cores, né, a grade de cores, tudo para o Japão aprovar, volume a volume, certo? Inclusive, até a altura dos personagens era avaliada no Japão. Então, assim, como tudo isso dá muito mais trabalho, né, eu acredito, né, para a editora, e aí, assim, eu acredito que por isso eles devem trazer a edição normal do tankō de volta, tá? Que eles já têm o direito, que eles já têm ali todas as licenças, né, para poder trazer essa reimpressão apenas com a qualidade melhor. E eu vou ser sincera com vocês a respeito dessa coleção, gente. Eu acho a coleção brasileira muito bonita, certo? Eu acho que talvez as capas é que sejam um pouco mais simples, mas com o passar da obra, elas vão ficando mais incrementadas. E as lombadas são muito lindas, gente. Vocês não têm noção. Essas lombadas formando o Gema Saotome fazendo diversas acrobacias, né? E no volume 38, ele tá assim acenando o lencinho, né? Mostrando que é o final da história. Fica muito lindo na coleção. Eu digo porque não sou só eu que falo isso. Vocês sempre me falam quando vem a minha coleção, né, exposta aqui na estante, vocês dizem, nossa, Ni, como é linda essa coleção, eu queria e tudo mais. Então, assim, é uma coleção que fica muito vistosa na estante de vocês, sabe? Então, eu acredito que seja válido e que fica, assim, bonita essa edição na nossa coleção. E, assim, a minha última consideração é a respeito do valor. Eu imagino que vai vir, né, nessa leva nova aí de valores. Se vier um tankō normal, eu acredito que vai chegar ali na leva dos R$ 45,90 talvez, né, dos 40 e poucos. Eu não acredito que chegue a 50, porque é um tankō, certo? Eu acredito que deve chegar aos 40 e poucos, e talvez em algumas lojas, como Amazon e etc., eles devem ali baratear para os 30, 32, R$ 35. E eu digo isso também me baseando em uma obra da JBC, que é Sangatsu no Lion, né, que eu coleciono, né, eu estou aí no volume 7, e eu sempre compro ali de promoção por cerca de 30 e poucos reais essa faixa, né, uma vez ou outra perdida aparece por 20 e poucos, e a edição, né, o preço cheio dela é R$ 39,90, 40 e poucos reais, tá bom, gente? Então, assim, o que eu tenho a dizer para vocês é que, felizmente, nós conseguimos, né? Agradeço já desde já, né?
a editora JBC por essa reimpressão. Eu acredito que é uma obra muito cativante, viciante, né? Gostosa de ler, leve, né? Você ali, no seu momento que você precisa descansar, você precisa de uma leitura leve, divertida, que você vai rir, Rama Meio é a edição perfeita para isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, clica no botão hypar e se você quiser ajudar mais o canal, clica aí na aba Seja Membro e veja os benefícios, tá bom, gente? Um agradecimento especial aos membros do canal, Aleph Santos, Leonardo e Persea Sam. Muito obrigada pelo apoio de vocês aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Mata, né? E até lá!